Oi, meu nome é Lívia, eu estudo Direito Público Internacional com ênfase em Direitos Humanos, estou terminando o meu curso. E no ano passado eu participei de um projeto onde foi feita uma pesquisa com um artigo relacionando direitos reprodutivos e igualdade de gênero. E é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje, sobre direitos reprodutivos. Mas primeiro eu queria agradecer a Renata e a Elô pela oportunidade de participar desse projeto, aprender bastante ainda sobre feminismo e direito das mulheres em geral e também passar para vocês um pouquinho do que eu sei. A gente precisa continuar estudando, aprendendo e disseminando o que a gente sabe sobre o feminismo para poder chegar numa situação onde a gente não precise mais lutar pelos nossos direitos, tá? Então, os direitos reprodutivos, eles foram escritos, digamos assim, pela primeira vez numa conferência que aconteceu em 94 no Cairo, onde se discutia a relação entre população e desenvolvimento. Eles já eram discutidos há muito tempo, mas eles nunca tinham sido postos num texto, num tratado, convenção internacional. Nessa conferência se chegou à conclusão formal, digamos assim, de que existe uma relação inversamente proporcional entre população e desenvolvimento. Quanto maior a população de um país, de uma região, menor é o índice de desenvolvimento desse próprio país ou região. Então, havia necessidade de estabilizar a população mundial, e isso foi feito através de políticas públicas diretamente relacionadas ao direito reprodutivo. Mas, no geral, o conceito de direito reprodutivo é o direito do ser humano de definir se quer se reproduzir ou não, de qual maneira e com qual frequência, tá? A saúde reprodutiva, ela inclui a saúde física, mental e psicológica do indivíduo. Então, não é simplesmente o fato de ter filho, inclui um pouco mais do que isso. E os direitos reprodutivos, na verdade, eles derivam de direitos humanos fundamentais, reconhecidos e já protegidos por lei. O processo de criação de direitos, ele vai dessa maneira, um direito vai derivando do outro. Então você tem o direito à saúde, do direito à saúde deriva o direito reprodutivo, e agora está sendo discutido já há um tempo o direito sexual, mas esse ainda é considerado muito polêmico. Os direitos reprodutivos, como eu disse, eles incluem o direito à saúde física, mental e psicológica do indivíduo. E a ideia, num primeiro momento, era que se tirasse o planejamento familiar do âmbito privado, onde se discute internamente na família o planejamento, e passasse para o âmbito público. Isso foi um pouco discutido, foi um pouco controverso à época, porque seria a interferência do Estado no planejamento das famílias. Mas isso não seria bem interferir, isso seria um planejamento no sentido de políticas públicas, para que se possa oferecer exames no geral, para que se possa ter acesso aos tratamentos para fertilidade, aos métodos reprodutivos, ou até mesmo ao aborto. O aborto também é um direito reprodutivo, não é o direito ao aborto livre, indiscriminado em qualquer situação. Há situações específicas em lei, mas no geral seria caso de estupro, má formação ou perigo de risco de vida para a mãe. O Brasil é considerado um país altamente desenvolvido quando se fala em direitos e garantias individuais. A Constituição brasileira ela é altamente avançada nesse plano. Mas a gente sabe que quando se trata de política pública, não é bem assim que funciona. As políticas públicas elas não existem, quando existem não são bem implementadas e quando eventualmente são implementadas elas não são fiscalizadas. Chega a ser tragicamente cômico para quem está fora. Eu moro em Londres e quando se discute direitos e garantias individuais em termos de Brasil por aqui, as pessoas têm a ideia de que é tudo muito bom. Vamos colocar em termos assim, é tudo muito bom. E quem está por aí sabe que não é. A Constituição é muito bonita, mas quando chega na prática não funciona bem assim. Então, as pessoas têm direito à saúde no geral, mas não funciona, infelizmente. Um exemplo, a adoção faz parte do direito reprodutivo, um tratamento para infertilidade faz parte ao direito reprodutivo também. Então, o que precisa ser discutido e cobrado no Brasil
é a implementação dessas políticas públicas, tanto no nível federal, estadual e municipal, para que as pessoas realmente tenham acesso aos exames que elas têm direito, aos tratamentos que elas têm direito, a autonomia de ter ou não ter filhos, de acordo com a ideia de cada pessoa. Infelizmente, 5 minutos é muito pouco tempo para falar sobre isso. A gente podia ficar aqui falando o dia inteiro. Mas o que eu queria passar basicamente para vocês é que direito reprodutivo não é só direito ao aborto. É direito à saúde no geral, é direito a planejamento, é direito a bem-estar físico, mental e social. Acho que a palavra-chave é isso. É direito à educação, sobre conhecer o seu corpo, saber o que você tem direito. E só para encerrar, eu queria contar para vocês uma situação de falta de respeito aos direitos reprodutivos que aconteceu comigo no Brasil, em São Paulo, há relativamente pouco tempo. Eu procurei um ginecologista porque eu não planejo ter filhos, eu já estava planejando vir para cá estudar, então eu queria colocar um anticoncepcional de longa duração. E no meu caso, eu queria colocar um implante, eu não queria colocar o DIU. Eu procurei um ginecologista que primeiro ele disse que ele não colocava o implante, que o implante não é seguro. Isso não é verdade. Mas, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, eu passei uma meia hora de consulta no consultório dele, ouvindo que eu ia mudar de ideia, que eu ia me arrepender e que eu, na verdade, devia congelar óvulos porque eu já estava ficando velha e que eu vou me arrepender demais no futuro. E eu saí de lá com a seguinte frase: eu não coloco esse dispositivo em você porque você vai se arrepender. Eu não tive meu direito reprodutivo respeitado nesse momento. Assim que eu cheguei aqui em Londres, eu procurei um hospital de saúde sexual. Eu fui numa primeira consulta, eu fiz alguns exames, marcaram uma segunda consulta para a semana seguinte, onde eu fui já com um discurso preparado do porquê que eu queria colocar um implante de anticoncepcional. Eu cheguei lá, a enfermeira não perguntou pra mim por quê, não perguntou por que eu tinha escolhido o implante ou o DIU. Ela simplesmente virou pra mim e falou assim: você conhece a diferença? Eu falei: conheço. Você tá certa da sua decisão? Estou. Deita aqui. Eu falei: como assim deita aqui? Deita aqui. E ela já aplicou. Então, em 15 dias, eu coloquei um implante, uma coisa que em alguns meses no Brasil eu não consegui fazer. Então, o que a gente precisa, e na verdade, quando eu penso sobre isso hoje, eu me arrependo. Eu não deveria simplesmente ter saído do consultório daquele médico, aceitado o que ele me disse. Eu devia ter discutido, devia ter ido ao CRM, se fosse o caso, porque é o meu direito, não é nenhum favor. Então, o que a gente precisa é isso, é não deixar passar, é lutar pelos nossos direitos, fazer valer o... Não é favor, esse é que é o X da questão, não é favor, é um direito meu internacionalmente reconhecido. Bom, gente, ficou muito superficial, mas eu espero que tenha dado para entender um pouquinho. Agradeço muito a oportunidade. Queria pedir para vocês para passarem para as amigas, não só esse vídeo, esse projeto no geral, para que mais gente tenha conhecimento. Amigas também é preconceito meu, passarem para os amigos no geral, para todo mundo, para que as pessoas saibam mais a respeito do assunto, tenham mais conhecimento, menos preconceito e que ajude a nossa luta diária também, tá bom? Muito obrigada, tchau!